Olá pessoal, vamos para mais uma questão de topografia, tá? Concurso da aeronáutica, relacionada a curvas de nível, tá? Então, é o seguinte, ele fala aqui, ó, marque verdadeiro ou falso, F, e assinale a alternativa com a sequência correta, né? Qual sequência correta? Olha, equidistância das curvas de nível é a distância horizontal entre duas curvas de nível consecutivas. Então, a equidistância das curvas de nível, que é constante para uma carta, né, uma planta topográfica, é a distância vertical, tá? É a distância vertical entre duas curvas de nível consecutivas. Então, imagine aqui, olha só, um terreno, tá? Tem um terreno, vou passar um plano aqui horizontal seccionando o terreno na cota 100. O outro plano a uma altura 1 metro acima, então vai ficar 101. Mais 1 metro acima, 102. Então a distância vertical, olha só, entre dois planos horizontais é chamada de equidistância vertical. Então equidistância vertical, tá? É a distância vertical entre duas curvas de nível consecutivas, porque cada plano horizontal desse daqui vai gerar uma curva de nível, tá certo? Porque cada pontinho lá no terreno, olha só, que esteja presente nesse plano, vai ter cota 100. E a curva de nível é uma linha que une pontos de mesmo que cota, beleza? Então, portanto, isso daqui é falso. Por quê? Porque a distância das curvas de nível é a distância vertical entre duas curvas de nível consecutivas. Vamos para a próxima. A representação de uma superfície uniformemente inclinada são curvas de nível com espaçamentos desiguais. Está incorreto por conta desse termo aqui, ó, desiguais. Se a superfície tem inclinação uniforme, as curvas de nível também serão espaçadas uniformemente, tá certo? Então esse daqui é falso, porque a representação de uma superfície uniformemente inclinada são curvas de nível com espaçamentos iguais, tá certo? A gente vê aqui a gente, na representação aqui de um talude, tá? Seja de corte ou de aterro, o espaçamento entre as curvas de nível é constante porque a inclinação é uniforme, tá certo? É uma só inclinação para o talude. Então aqui é falso. A água escoa paralelamente à representação das curvas de nível, tá? Esse paralelamente aqui matou essa afirmativa. Por quê? Porque olha só, as curvas de nível, elas são desenhadas perpendiculares à direção da inclinação do terreno. Então, o que acontece? A direção de escoamento da água é perpendicular, tá, às curvas de nível. Então, vou ter aqui as curvas de nível, tá? Vamos colocar aqui, ó, 100, 99, 98, 97, aqui só para identificar, como tem aqui 4 curvas. Então o escoamento da água aqui, olha só, ele seria o que? Perpendicular, tá certo? Porque a representação das curvas de nível aqui, as curvas de nível, elas são desenhadas perpendiculares à direção da inclinação do terreno. Então se o terreno está aqui, olha só, com essa inclinação vindo para cá, essas curvas de nível aqui, olha só, para ficar melhor, o terreno tem a inclinação para cá, tá? Então as curvas de nível elas passam aqui, ó, beleza? Então é sempre, olha só, perpendicular, tá certo? Então a água escoa perpendicular a representação da curva de nível, porque a curva de nível é perpendicular à inclinação do terreno, a direção da inclinação do terreno, tá? A direção da inclinação do terreno é essa, portanto as curvas de nível aqui
quando tiver aqui perpendiculares, é por onde a água vai escoar. Topos de elevações e depressões têm a mesma aparência em curvas de nível, tá? Então, os topos de elevações e depressões têm a mesma aparência em curvas de nível. Verdade. Porque, veja bem, se eu tiver aqui, olha só, uma elevação, esse aqui é o topo, tá? Elevação aqui. E eu tiver aqui uma depressão, tá? Representada aqui num plano, ó, vai ser isso daqui. Depois eu tenho, olha só, traço um plano horizontal aqui, outro plano horizontal aqui, ó. Então aqui vamos supor que aqui seja 100, aqui 99 e aqui eu posso colocar 100,7, por exemplo. 100,7 é um pontinho aqui, ó, tá? E aqui, olha só, quando eu for representar aqui também, o que vai acontecer? Olha o pontinho, tá? Vou pegar um plano aqui, olha só, horizontal seccionando, e vou pegar o outro plano horizontal seccionando aqui o formato aqui, o terreno de depressão aqui, ó. Então repare que a característica aqui é similar, né? E no topo de elevação ou depressão tem a mesma aparência em curvas de nível, tá? Se eu pegar isso aqui, ó, o topo, nesse aqui eu peguei um pontinho aqui. Se eu pegar esse daqui, olha só, vai me gerar esse daqui. E se eu pegar esse daqui, ó, vai me gerar esse daqui. Então a aparência é similar. O que vai distinguir aqui? Aqui, obrigatoriamente, tá? Nesses intervalos, você tem que colocar, né? Se não colocar esse pontinho aqui específico, você tem que colocar aqui as cotas. Por exemplo, aqui é cota 99, aqui 100. Então 99, 100. Aqui, cota aqui é 99, 100. Veja que a cota aqui na elevação, a cota menor envolve a cota menor. E aqui na depressão, a cota maior, de maior cota, maior valor, envolve a de menor cota. Beleza? Então, uma das características aí das curvas de nível. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham entendido, tá? Um forte abraço, até mais, obrigado.